Cris, tudo bem com vocês? Aqui é a Pro Angélica de Ciências. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida humana, suas transformações ao longo do ciclo de vida e também suas permanências. Então, relembrando um pouquinho a aula passada, nós vimos sobre reprodução, né? E os tipos de reprodução assexuada e sexuada. Quando eu falei para vocês sobre as reproduções, eu falei que os seres humanos se reproduzem de maneira sexuada, que é onde ocorre a participação de gametas femininos e masculinos. No caso, o espermatozoide, que é o gameta masculino, e o óvulo, o gameta feminino. Bom, os gametas são células especializadas para a reprodução. Então, para que a reprodução aconteça, o espermatozoide precisa encontrar o óvulo para fertilizá-lo, certo? O que a gente chama de fecundação, que é o que está acontecendo justamente aqui nessa segunda imagem, né? Esse encontro dos dois que origina aí o zigoto, que é aquela célula ovo, que eu falei para vocês também durante a aula passada. Depois que o zigoto surge, né, essa célula ovo, começa a ter inúmeras divisões celulares, ou seja, essas células vão se multiplicando e aumentando em quantidade, de maneira que elas vão acabar formando o embrião. E após algumas semanas, esse embrião vai passar então a ser chamado de feto. Então, essa imagem aqui mostra pra gente, ó, o óvulo fertilizado, né, originando aqui a célula ovo, e as divisões celulares, né, como aumenta o número de células, que é o desenvolvimento embrionário, até chegar aqui, ó, a formação do feto. Aqui a gente já tem um feto com 20 semanas, no caso. Bom, então aquele feto vai ficar se desenvolvendo, né, aquele bebê, lá na barriga da mãe por cerca de 40 semanas até o nascimento, que é onde começa o ciclo de vida dos seres humanos. Então, assim como outras espécies, né, de seres vivos, os seres humanos também nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Porém, né, entre esses acontecimentos, ocorrem diversas transformações no organismo que são perceptíveis. Então, nós estabelecemos aí que esses períodos da vida humana ficam divididos em fases, como infância, adolescência, a fase adulta e a velhice, que nós vamos ver uma por uma agora. Bom, a infância, melhor fase da vida, né? Inicia com o nascimento e se estende até os 12 anos incompletos. O que isso quer dizer? Até 11 anos e 11 meses. A infância é o período em que ocorre a maior parte do crescimento do corpo, né? E a pessoa cresce muito desde que nasce até os 12 anos, e o desenvolvimento também da capacidade intelectual. Então, até os 3 anos de idade, o cérebro vai atingir cerca de 80% do seu tamanho já quando adulto. Então, nessa fase, até os 3 anos, é muito importante que essa criança receba muitos estímulos. Por isso, a importância de se começar numa escola ou numa creche desde pequeno, para ele ser estimulado e conseguir desenvolver bem o seu cérebro e a sua capacidade intelectual nesse período. Bom, e para que ocorra todo esse crescimento, tanto do cérebro quanto do corpo como um todo, os bebês eles nascem com mais ossos que um adulto. Então, eles nascem com cerca ali de 300 ossos. Por quê? Não são fundidos os ossos, digamos assim. Eles são todos separadinhos. Então, isso possibilita que o corpo cresça bastante. E à medida que ele vai crescendo e se desenvolvendo, esses ossos vão se unindo, sabe? Se fundindo. Vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Ó, esses crânios aqui representam o crânio de um recém-nascido. Então, reparem como a cabeça, ó, os ossos da cabeça são todos separadinhos, tá vendo? Isso daqui é para possibilitar que o cérebro cresça, porque se o crânio fosse todo fechado, não ia ter espaço para o crescimento do cérebro. Então, como o cérebro precisa crescer bastante, esses ossos têm que estar separados para ele ir se expandindo, né? E depois esses ossos vão se fechar e se fundir e ficar assim, ó. Esse crânio aqui representa o crânio de um adulto. Por isso que falam que tem que tomar bastante cuidado com a cabeça do bebê, né, que é mais molinha aqui, porque esses ossos eles estão justamente separados. E depois quando eles se fundem, o crânio é um osso tão rígido que é o osso mais rígido do nosso corpo, o osso mais forte, entre aspas, digamos assim. Porque ele tem que justamente proteger o nosso cérebro. A segunda fase é a adolescência.
ela vai variar aí de acordo com o órgão, né? Por exemplo, a OMS, ela estabelece um período diferente do que está aqui no nosso livro. Mas o nosso livro está seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, então eles consideram o período dos 12 até os 18 anos. Na adolescência, é o período em que ocorre a puberdade, mas não tem um momento exato em que essa puberdade inicia. Ela varia entre meninos e meninas e também de uma pessoa para outra, porque depende muito de fatores genéticos, da alimentação, do estresse, entre outros fatores. Na adolescência acontecem também muitas transformações físicas, psicológicas e comportamentais, devido aí à atuação do nosso sistema nervoso e à atuação hormonal. Eu não sei se agora ainda usam essa palavra, mas da minha época eles chamavam a adolescência de aborrecência, devido a essas mudanças hormonais, né? Essa mudança de humor, eles falavam que a gente ficava meio estressado demais, sabe? E quais são as primeiras mudanças que ocorrem nesse período? O crescimento, certo? Que contando com um grande desenvolvimento ósseo, também um desenvolvimento muscular e a maturidade sexual. O que é essa maturidade sexual? É o surgimento de características sexuais que podem estar diretamente relacionadas à reprodução ou não. O que isso quer dizer? O nosso corpo, quando a gente entra na adolescência, ele está passando por uma fase de transformação, né, entre a infância e a fase adulta. Então, ele está começando a se desenvolver e se adaptar para que ele venha a se reproduzir durante a fase adulta. Então, essas mudanças começam a acontecer na adolescência. Quais são as características diretamente relacionadas à reprodução? Desenvolvimento dos órgãos genitais femininos e masculinos, tá? Então, ovários, a vagina, a vulva, pênis, testículo, todos eles. E as características secundárias, né? Que nos meninos vai incluir aí a alteração no timbre da voz, que a hora vai estar mais fina, a hora mais grave, o alargamento dos ombros, aparecimento de pelos, então em axilas, no rosto, regiões genitais, né? Na pubis, e a primeira ejaculação. Nas meninas, vai acontecer o desenvolvimento das glândulas mamárias, alargamento do quadril, porque o nosso organismo ele entende que é natural, né, a mulher ter o parto normal, então um quadril mais largo ele facilita a passagem do bebê, aparecimento de pelos também, com exceção do rosto, e a primeira menstruação. Então, meninas, principalmente, essa fase aqui é muito importante, a fase da primeira menstruação, que vocês tenham essa primeira visita no ginecologista, para entender como funciona o organismo de vocês, que uma é diferente da outra. Então, vocês precisam ir nessa fase para ver como que são os ovários, para ver como que é todo o aparelho, né, genital e para o seu médico te orientar. E por que acontecem essas mudanças? Elas acontecem devido a uma parte do nosso cérebro chamada hipotálamo, que vai mandando sinal para uma glândula chamada hipófise. Tá vendo aqui, ó, o hipotálamo e a hipófise. Essa hipófise, depois que ela recebe o sinal lá do hipotálamo, ela começa a liberar hormônios. Os hormônios luteinizante, LH, e o folículo estimulante, FSH. Esses dois hormônios juntos, nos homens, né, nos meninos, eles vão ajudar na produção do hormônio chamado testosterona e nas meninas na produção dos hormônios chamados estrogênio e progesterona, que vocês vão ver um pouquinho para frente. E o que mais muda na adolescência, então? O corpo ele vai se tornando gradualmente apto a se reproduzir, como eu falei, ele está se preparando. Por isso que é muito complicado uma gravidez na adolescência, porque o seu corpo está passando por fase de adaptação. Ele ainda não está desenvolvido por isso, para isso. Então a gravidez na adolescência é muito arriscado porque o seu corpo não está pronto para isso, sabe? O aumento da produção de suor também acontece, tá? E junto com ela começa a proliferação de fungos e de bactérias. Então, o suor associado a esses dois podem causar um mau cheiro, tá? Inclusive, o chulé, por exemplo. E também acontece o surgimento da acne, porque o rosto passa a produzir, né? O rosto, as costas, etc., passa a produzir mais sebo, e esse sebo, ele começa a ficar preso, ó, ele não consegue
sair. E aí vai gerando as bactérias que vão causando a inflamação que gera a acne. Isso daqui não só na adolescência, tá? Isso pode acontecer muito também na fase adulta, principalmente em mulheres, devido à questão hormonal. Por isso que é importante vocês irem no médico desde cedo para ver, né, como que é a sua questão hormonal, como são os seus ovários, que você consegue evitar ou prever e prevenir que isso aqui aconteça também na vida adulta. Bom, os adolescentes também passam a ter mais consciência corporal, então eles começam a mudar um pouco de comportamento em relação à infância, né? Que a gente não tem essa visão, a gente não tem tanto cuidado. Então, até em questão de como se vestir, de como andar, a gente começa a mudar, né, o nosso comportamento de uma forma geral. Também, como tem todas essas mudanças hormonais e físicas ocorrendo ao mesmo tempo, começa a surgir insegurança, porque parece que nada no seu corpo está encaixando mais. O nariz está desenvolvendo muito, a orelha, e parece que a cabeça ainda não cresceu junto. Então, a gente começa a ficar inseguro, a gente começa a ter necessidade de autoafirmação, então começam os problemas psicológicos, certo? Tudo junto. Com essa questão, né, dos hormônios bagunçados. E isso é normal, tá, gente? E também começa a surgir a necessidade de fazer parte de um grupo que tem os mesmos interesses que a gente. Que eu até coloquei uma foto aqui que eu acho que é o grupo que vocês gostam, né? Musical, não sei. Mas a gente começa a se juntar com pessoas que são mais parecidas com a gente, gostam das mesmas coisas. E a gente quer se sentir que a gente pertence, né, a um grupo, quer sentir que a gente está incluso em alguma coisa. Nessa fase também, a gente passa a ter o raciocínio mais rápido, mais eficaz. A gente começa a enxergar o abstrato, certo? Capacidade de fazer cálculos, porque antes é mais o aprendido. A criança, ela aprende um pouco também na decoreba, sabe? A gente fala e ela repete. Aqui o raciocínio de vocês fica mais rápido, fica mais eficaz, a linguagem começa a ficar mais complexa, o vocabulário melhor, vocês começam a reter mais informação, tudo na adolescência. E aí, passando por todo esse caos da adolescência, vem o quê? A fase adulta. A fase adulta é muito conhecida como pagar boletos. É a fase mais longa da vida do indivíduo, vai ali dos 18 aos 65 anos, pode demorar um pouquinho mais para começar. Bom, é quando acontece a maturidade dos nossos sistemas orgânicos, eles já estão mais estáveis, e também a estabilidade no meio familiar, social e profissional. Então, vai depender muito do contexto cultural que você está inserido, da sua vida pessoal e social, quando isso vai começar, tá? Quando a fase adulta vai começar. Pode demorar um pouco mais para que ela comece. E depois tem a última fase da vida, que é a velhice, caracterizada pelo envelhecimento do corpo, né? As nossas células, elas morrem o tempo todo, mas elas se reproduzem o tempo todo, para serem substituídas, digamos assim. Só que quando a gente vai envelhecendo, as nossas células param de se reproduzir e aí a gente para de substituir as que estão morrendo. Por isso o corpo começa a envelhecer. Então a pele começa a ficar mais enrugadinha, perde elasticidade, o cabelo começa a ficar mais branco e mais ralo. Os sistemas do corpo, eles vão começar a apresentar problemas, né? Então é normal que as pessoas mais velhas, né, que os idosos tenham mais problemas de saúde mesmo, porque está acontecendo essa diminuição de células no organismo. E também, né, parece a diminuir o corpo, perder massa muscular, perder massa óssea, e também um pouquinho a memória começa a falhar, tudo aquilo que a gente já sabe, né, que a avó troca o nome da gente de vez em quando. Basicamente, é isso, tá? Então, vocês vão fazer umas atividades e eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo, até a próxima aula.